Olá para você que assiste à TV Câmara Botucatu. Este é o Encontro Parlamentar, a sua chance de conhecer um pouco mais do trabalho dos vereadores da Câmara de Botucatu. Hoje a nossa conversa é com o vereador Silvio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, cordiais saudações, obrigado pelo convite, parabéns Carol, toda a equipe TV Câmara. É sempre uma alegria estar com a cidade de Botucatu, falando um pouquinho dos nossos projetos e do nosso dia a dia. Então vamos lá, né? Antes da gente entrar realmente nessa prestação de contas, saber o que aconteceu nesses últimos 6 meses, vamos fazer um contexto, porque essa é a primeira gravação de prestação de contas que a gente está fazendo. Então, esse é o seu primeiro mandato, primeiro ano do mandato. Como eram as expectativas antes de começar realmente o trabalho de vereador e o que afinal você acabou encontrando aqui? Excelente pergunta. Eu sempre lembro e falo que todo início de projeto, todo início de trabalho, ele carrega grandes expectativas, boas esperanças. A minha expectativa era e continua sendo sempre fazer o meu melhor. Lógico que nós estamos no momento de aprendizado, tudo ainda é muito novo, né? Mas a grande expectativa é devolver um pouco para a cidade de Botucatu e para as pessoas de Botucatu tudo aquilo que eu recebi da cidade e das pessoas, com uma atuação com viés mais empresarial, com foco em resultados, sendo um protagonista. Lógico, respeitando as particularidades, as individualidades de cada colega, os ritos da casa, mas com certeza fazer o nosso melhor. Você falou que esse é um início de trabalho, mas a gente precisa lembrar que você e os outros vereadores começaram esse trabalho em meio a uma pandemia, a pandemia de Covid-19. Como que essa realidade tem afetado e se tem afetado o seu trabalho? Tem afetado bastante, né? A começar pelas reuniões que são remotas, elas acontecem à distância e, lógico, isso traz algumas características de realização do trabalho, o próprio encontro com as pessoas, as reuniões com as comissões, tudo à distância e principalmente seguindo os protocolos de saúde. Mas te falo que é uma realidade nova, o trabalho à distância, ele não começou agora por conta da pandemia, já era uma prática nas empresas, mas com certeza a gente consegue, mesmo nessa modalidade, trazer grandes contribuições para a cidade. É lógico, de uma maneira um pouco diferente, às vezes um pouquinho mais demorada em alguns momentos, mas com certeza com grandes possibilidades também. E a gente falou dessas expectativas, às vezes quem acompanha só um pouquinho a Câmara, às vezes acha que o vereador trabalha só de segunda-feira à noite, né? Que é o horário que a gente faz a transmissão ao vivo da sessão, mas não deve ter sido essa rotina que você encontrou como vereador, então conta pra gente como tem sido a sua rotina, o seu dia a dia parlamentar. Muito legal também essa pergunta. Eu acho o seguinte, que ainda muitas pessoas realmente pensam que nós nos limitamos a 3, 4 horas às segundas-feiras à noite. E não, muito pelo contrário, né? A gente tem um ritual de trabalho, uma característica de atuação bastante intensa, a começar pelas reuniões com as pessoas. No meu caso em particular, eu faço bastante pesquisa, né? Muitos e-mails, eu tenho todo um planejamento de trabalho, tenho as minhas planilhas, controles, que aos poucos eu vou depois apresentar para a cidade. Muito trabalho de comissões, as comissões fixas, as comissões temporárias, e todo o planejamento para a gente fazer os requerimentos, as proposituras. Então, olha, com certeza, eu te falo que a gente tem aí um acréscimo de pelo menos 25, 30 horas semanais em média trabalhando. Essa situação, Carol, eu quero até passar em primeira mão para vocês. Eu tenho uma outra atividade profissional, né? As pessoas me conhecem como Silvinho da Caio, Silvio da Caio, e já estou atuando há quase 39 anos na área de recursos humanos. E eu tomei uma decisão de focar aqui na Câmara, fazer o meu melhor, deixar uma grande contribuição, e eu estou encerrando o meu ciclo na Caio para focar aqui, porque realmente tem bastante trabalho. Sim. Então essas 25, 30 horas semanais, pelo jeito, vai aumentar ainda. Pelo menos, tá? A gente trabalha aos finais de semana, muito trabalho à noite. Eu ainda tenho uma liberdade de horário, consigo conciliar, mas realmente é bastante trabalho e vai aumentar bastante, porque a gente tem muitas coisas boas pela frente. Então vamos falar desse trabalho aqui nesse primeiro semestre de 2021.
Começando com a parte que é mais visível para a população, que são as coisas que passam pelo plenário durante a sessão ordinária. Ótimo. Então, o vereador pode apresentar projetos, requerimentos, indicações, moções, matérias de sua autoria. Então, o que você gostaria de destacar que você foi autor, você assinou nesse primeiro semestre aqui para a população? Olha, com bastante orgulho mesmo sendo um período inicial de bastante aprendizado, eu trouxe 94 proposituras, entre indicações, moções, requerimentos, um projeto de lei, né? Isso realmente é um trabalho bastante grande, que dá uma média de quase 4,2 proposituras por reunião, né? Destaco, é lógico que muito dessas proposituras ainda estão sendo analisadas, muitas vão se caracterizar, vão acontecer propriamente dito, de uma maneira real, mas eu tenho como resultados, por exemplo, a criação das comissões temporárias, né? Nós temos aí uma comissão cuidando da questão da perturbação do sossego, que vai movimentar bastante essa Câmara nos próximos meses, a comissão de empregos, que está andando, a gente tem conversado, e também temos bastante expectativa, boas expectativas. E uma terceira bastante importante, que é o projeto Vereador nos Bairros. Inclusive, algumas dessas comissões, eu tenho alguns colegas participando comigo, né? Eu fiz também várias proposituras para o bairro da Mina, reuniões com as lideranças, com as secretarias municipais, vários requerimentos foram atendidos. Um projeto que deve ser aprovado, que trata da questão do tabagismo em pontos de ônibus. E além desses itens todos, eu gosto de destacar dois que para mim são muito importantes e acredito marcantes desse início de legislatura, que é uma contribuição de R$500 mil que a gente conseguiu, que o nosso partido conseguiu para a cidade logo no início do nosso mandato, e o trabalho, a minha ação para trazer uma indústria aqui para Botucatu, algo que está bastante forte e acontecendo. Legal. E outro trabalho, outra vertente do trabalho do vereador, além de ser autor e realmente apresentar essas proposituras que você mostrou para a gente, é também participar das votações do plenário, seja de projetos e matérias de outros vereadores, seja projetos da prefeitura. Tem alguma votação que passou por aqui nesse semestre que você considera bem importante, que o seu voto foi, poxa, bacana eu ter participado desse momento? Olha, Carol, eu tenho como bandeira principal o desenvolvimento, seja o desenvolvimento econômico ou social, né? Faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças e os grandes projetos passam pela nossa comissão. Então, as emendas que são apresentadas, e foram pelo menos duas importantes que nós aprovamos, né? Agora, nesse momento, na casa, tramitam 3 projetos importantes, o Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo, que movimenta a cidade e realmente é bastante importante, merece todo um cuidado especial de todos nós, vereadores, as peças orçamentárias que a gente tem especial apreço e muito cuidado, porque a gente está falando do que vai acontecer na cidade de Botucatu nos próximos 4 anos. Então, todos os projetos, todas as análises, mesmo as proposituras dos colegas são importantes, mas eu destacaria essas que envolvem a questão financeira, orçamentária, que tem realmente uma abrangência e uma preocupação maiores de todos nós. E você falou que gosta de pesquisar, né? E uma maneira do vereador fazer esse tipo de trabalho é por meio das comissões. Você também citou algumas comissões temporárias, que você faz parte da Comissão de Finanças. Como que tem sido esse trabalho nas comissões, que é um lugar de estudo, de análise, de debate, enfim, que deram inclusive um up nessa legislatura, elas estão bem atuantes. Eu estou em 5 comissões, 2 fixas, já comentei sobre a Comissão de Finanças e Orçamento, que é bastante atuante, quase toda semana nós temos encontros, e conversas entre nós, analisando questões econômicas, financeiras da cidade. A Comissão de Ética, que tem as suas particularidades e trabalha muito o dia a dia, o regimento, os bastidores, o regimento interno da casa, e 4 comissões temporárias. Já citei 3, Comissão de Emprego, Comissão de Lei de Perturbação do Sossego, Comissão de Emprego e Renda e uma 4ª Comissão do Turismo, né? Então, existem planejamentos e agora, principalmente a partir deste mês de julho, nas fixas, e julho e agosto, nas comissões temporárias, a gente já tem um planejamento de trabalho, reuniões marcadas
muitas pesquisas, vamos envolver a cidade, ouvir bastante a população e com certeza dar uma contribuição verdadeiramente importante para que nós tenhamos uma cidade melhor para todos nós. E aí você deu o gancho perfeito aqui para a minha próxima pergunta, falou de ouvir a população. Então, como que tem sido esse contato com a comunidade dos moradores, os munícipes? Como que tem acontecido para você? Legal, eu conheço bastante gente, tenho uma preocupação, eu sempre fui uma pessoa de ouvir as pessoas e continuo fazendo isso. Com os pormenores que a pandemia nos traz, né, logicamente, mas eu ouço bastante as pessoas. Aliás, Carol, das 94 proposituras que eu trouxe, te falo com certeza 70, 80, sei lá, não dá para precisar o número, mas tem a participação popular, as ideias, as sugestões. Nós somos em 11 vereadores, né? Uma cidade de 150 mil habitantes, então não conseguimos de fato atender tudo e as pessoas têm esse trabalho. Um trabalho bastante grandioso com os secretários, né? A gente troca muita figurinha, muitas ideias, sempre buscando o melhor para a cidade. Um trabalho bastante importante de dar sequência, apoiando o Poder Executivo, o nosso prefeito Pardini, que, convenhamos, tem feito um trabalho maravilhoso e a prova de tudo isso é a nossa cidade cada dia melhor. E eu vou até deixar um recado aqui, se você quiser complementar, porque todas essas proposituras que a gente falou aqui e as respostas que chegam a elas também estão disponíveis para a população. Então é uma maneira também do vereador se comunicar, elas estão lá no site da Câmara, no aplicativo da Câmara. É um convite até para quem quiser se informar um pouquinho mais do que ainda já está contido nesse programa, né? Muito legal, porque a gente sempre fala que a questão política, a vida pessoal, a vida acontece nas cidades, acontece aqui, né? Então é importante esse acompanhamento, essa cobrança propositiva e construtiva dos vereadores, analisar os trabalhos. Digo mais uma vez, fazer uma cidade melhor para todos nós, para os nossos filhos, não é obrigação só do Poder Executivo, do Poder Legislativo, é de todos nós. Então, as pessoas precisam acompanhar e eu tenho visto, Carol, que eles estão acompanhando, viu? Estão acompanhando, cada vez mais o assunto ele é recorrente e as pessoas realmente veem que somente com participação, com cobrança positiva, acompanhando é que as coisas vão acontecer. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar nessa nossa primeira prestação de contas de você como vereador? Olha, dizer que é um momento bastante importante, Botucatu está vencendo as batalhas, principalmente sanitárias e de saúde. O Brasil, se Deus quiser, vai entrar numa outra situação. A gente torce muito para que nós tenhamos sucesso, principalmente em questões econômicas. Dizer para as pessoas que me procuram, e são muitas mesmo, né? Preocupados com o trabalho, a gente está estudando muitas alternativas. Vamos pensar em qualificação para as pessoas, vamos ter uma postura muito proativa na busca de oportunidades de trabalho, inclusive de novas empresas. Estamos trabalhando lei de liberdade econômica com o comércio, né? Nos próximos meses, eu sei que existe aí um frenesi, uma preocupação até grande das pessoas com relação à questão do sossego, da lei do silêncio. Isso tudo vai acontecer no seu devido momento, tá? Dizer, finalmente, também que tem sido para mim bastante importante esse trabalho. Quando a gente consegue, de fato, ajudar uma pessoa que seja a melhorar ou que algum item da sua vida, da sua rua, do seu bairro, ele aconteça, é bastante gratificante. E a gente faz isso com amor, a gente faz isso com coração. E é somente com amor e com coração que a gente vai conseguir cada vez mais deixar Botucatu nesse estágio de uma cidade maravilhosa. Você passou alguns recados para quem está assistindo e também falou que esse primeiro semestre aqui na sua atuação como vereador também foi de bastante aprendizado. Teve alguma coisa que você tirou como lição já nesses 6 primeiros meses e gostaria de compartilhar com a população? É importante dizer que a Câmara ela tem os seus regulamentos, os seus procedimentos, muitas vezes a velocidade que nós queremos, né? E eu venho da iniciativa privada, as coisas são tudo para ontem. São rápidas e às vezes aqui, e eu respeito, né, existem alguns protocolos, alguns procedimentos que nos limitam, né? Mas com certeza o que deu para perceber, né, é que existe já uma Câmara, um protagonismo, uma equipe competente, vereadores competentes, cada um nas suas áreas de conhecimento,
nas suas expertises de atuação, né? Alguns têm uma especificidade muito clara em uma área determinada, mas com certeza todos querendo fazer o seu melhor e dar a sua contribuição para a cidade. E agora, para a gente terminar esse bate-papo, o que a gente pode esperar da sua atuação nesses próximos 6 meses? E até não quero pensar tão longe por enquanto, né? Porque são 4 anos de mandato e a gente está no primeiro. Então, para esses próximos 6 meses, e se você acredita que essa Câmara, com essa formação de vereadores, com você também presente nessa formação, ela já está formando uma cara, tentando construir a sua marca? Não sei se uma cara, talvez uma cara ainda não, né? Como eu disse na questão anterior, nós temos muita competência interna, vereadores com alguns links específicos, especificidades específicas, áreas de conhecimento maiores, né? No meu caso em particular, como eu sempre digo, eu tenho como bandeira principal a questão do desenvolvimento, emprego e renda, a questão social, esportes, né? Então eu tenho como expectativa e tenho muita certeza que a gente vai conseguir sim, né? Que os trabalhos das comissões realmente aconteçam e tenham um capítulo final positivo, né? Que nós tenhamos aí algumas reuniões acontecendo nos bairros, através do projeto Vereadores do Bairros, lógico. Para isso, a questão dos protocolos de saúde vão ter que estar um pouco mais brandos, mais tranquilos, né? Que nós tenhamos uma lei municipal atualizada que trata da perturbação do sossego, que eu percebo que é algo muito esperado e a gente está fazendo pesquisas, pegando as melhores práticas, já temos trabalho andando, né? Na parte de emprego e renda, como eu já falei, atuação cada vez mais proativa, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, com o Poder Público, com a Prefeitura de Botucatu. E que a gente tenha aí sempre projetos de lei que realmente sejam importantes. Essa é a minha bandeira, né? Que nós tenhamos projetos e práticas governamentais à altura da cidade maravilhosa que nós já temos e que precisamos sempre estar construindo. Isso eu acho que é o mais importante. Então, eu vejo que nesses próximos 6 meses é dar um rito e uma rapidez um pouco maiores em algumas coisas que a gente já planejou, inclusive relacionadas a projetos, fazer as comissões andarem um pouco mais, buscando os resultados e, lógico, comemorando com todos nós, porque a gente precisa também saber comemorar, não é isso? E é isso aí. Então, muito obrigada, vereador Silvio, por esse bate-papo e essa prestação de contas. Tão importante fazer isso aqui no Legislativo. E obrigada a você que acompanhou mais esse encontro parlamentar. Fica o convite para você assistir aos outros encontros parlamentares e todo o restante da programação da TV Câmara. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau. Tchau.